Introdução. Riqueza como responsabilidade, não como troféu. Quando falamos de riqueza, o mundo moderno quase sempre aponta para o ego. Status, poder, ostentação, controle. Mas existe uma mentalidade milenar que caminha na direção oposta. Na visão do povo judeu, riqueza nunca foi sinônimo de posse absoluta, e muito menos de superioridade. Prosperar não é um privilégio isolado, é uma responsabilidade espiritual, social e moral. A pergunta não é apenas quanto eu tenho, mas o que Deus, a vida e a história esperam de mim com aquilo que recebi. Essa mentalidade transforma completamente a forma de ganhar dinheiro, administrar recursos, enxergar sucesso, construir legado. Aqui, a riqueza deixa de ser um fim e passa a ser um meio, um instrumento para gerar justiça, equilíbrio, educação, impacto e continuidade. Este conteúdo não é sobre enriquecer por vaidade. É sobre prosperar com consciência. Não é sobre acumular. É sobre administrar bem aquilo que foi confiado. Ao longo desses 7 capítulos, você vai entender como o povo judeu aprendeu a ver a riqueza não como algo para ser exibido, mas como algo para ser honrado, protegido e direcionado ao propósito. Porque quando a riqueza perde o ego, ela encontra o sentido. E quando encontra o sentido, ela constrói gerações. Capítulo 1. Riqueza não é posse, é confiança. Na mentalidade judaica, o ponto de partida para compreender a riqueza não é o acúmulo, mas a consciência de origem. Nada começa no eu conquistei sozinho. Tudo começa no entendimento de que a vida, as oportunidades, a inteligência e os recursos não pertencem integralmente ao ser humano, eles foram confiados a ele. Essa visão nasce da Torá, quando Deus declara que a terra e tudo que nela existe pertencem a ele. O ser humano não aparece como dono, mas como administrador. Esse princípio muda radicalmente a relação com o dinheiro, porque elimina a ilusão da posse absoluta e coloca o indivíduo em uma posição de responsabilidade contínua. Quando alguém se vê como dono, a riqueza alimenta o ego. Quando alguém se vê como gestor, a riqueza exige sabedoria. Na prática, isso significa que o dinheiro deixa de ser um troféu pessoal e passa a ser um instrumento de missão. O judeu que próspera entende que sua riqueza carrega um propósito maior do que seu conforto imediato. Ele pergunta: por que isso veio para minhas mãos? O que precisa ser construído a partir disso? Essa consciência gera humildade financeira. Mesmo grandes patrimônios são tratados com cuidado, porque existe o entendimento de que tudo pode ser retirado se for mal administrado. Por isso, a mentalidade judaica valoriza planejamento, prudência e responsabilidade. Não há espaço para desperdício, ostentação vazia ou uso impulsivo dos recursos. Outro ponto essencial desse capítulo é que a riqueza, quando vista como confiança, exige prestação de contas. Não apenas perante a sociedade, mas perante Deus, a família e a própria consciência. O dinheiro passa a ser algo que precisa ser justificado pelo impacto que gera. A pergunta deixa de ser o que isso me dá, e passa a ser o que isso produz além de mim. Essa visão protege o coração contra 2 extremos perigosos: a avareza e a soberba. A avareza nasce quando o indivíduo tem medo de perder aquilo que acha que é exclusivamente seu. Já a soberba nasce quando ele acredita que sua riqueza o torna superior. Quando a riqueza é vista como confiança, esses 2 males perdem força, porque o foco não está no ego, mas na missão. Além disso, essa mentalidade cria uma relação saudável com o risco e o trabalho. O judeu entende que precisa agir, investir, trabalhar e multiplicar, mas sempre com a consciência de que o resultado final não é absoluto, e sim parte de um processo maior. Isso gera equilíbrio emocional diante de ganhos e perdas. Prosperar não embriaga, e perder não destrói. No dia a dia, esse princípio se manifesta em escolhas práticas. Negócios éticos, acordos justos, cumprimento de compromissos e cuidado com a reputação. Se a riqueza é confiança, então ela não pode ser construída sobre engano, exploração ou injustiça. Ganhar dinheiro de forma errada seria trair a missão recebida. Por fim, esse capítulo ensina que a verdadeira segurança financeira não está no valor acumulado, mas na capacidade de administrar com sabedoria aquilo que foi confiado. Quem entende isso nunca se apega ao dinheiro como identidade. Ele se apega aos valores que permitem gerar riqueza de forma contínua e responsável. Riqueza, na visão judaica, não começa no bolso. Começa na mente e no coração. E quem entende que não é dono, mas gestor, próspera com equilíbrio, propósito e legado. Capítulo 2. Quanto maior a riqueza, maior a missão. Na mentalidade judaica, prosperar não é um ponto de chegada, é um chamado ampliado. Diferente da lógica moderna, que associa riqueza à liberdade total e ausência de obrigações, o pensamento judaico ensina que quanto mais recursos uma pessoa recebe, maior se torna sua responsabilidade diante da vida, da sociedade e de Deus.
Riqueza, nesse contexto, nunca é neutra. Ela carrega peso moral. Por isso, quando alguém próspera, a primeira pergunta não deveria ser o que eu posso comprar, mas o que agora eu preciso sustentar. Sustentar pessoas, estruturas, causas, conhecimento, oportunidades e soluções. A riqueza passa a exigir maturidade, visão e propósito. O judaísmo entende que recursos ampliam o alcance da influência. Quanto maior a influência, maior o impacto, positivo ou negativo. Um pequeno erro cometido por alguém com pouco poder afeta poucos. O mesmo erro cometido por alguém com grande riqueza pode gerar consequências em larga escala. Por isso, prosperar exige crescimento interno proporcional ao crescimento financeiro. Essa é uma das razões pelas quais a tradição judaica valoriza tanto o estudo, a disciplina e a formação de caráter. Não basta saber ganhar dinheiro, é necessário saber carregar o peso do sucesso. Muitas pessoas quebram emocionalmente não por falta, mas por abundância mal administrada. Outro ponto central desse capítulo é que riqueza, na visão judaica, não existe para inflar vaidades pessoais. Ela existe para resolver problemas reais. Onde há carência, desigualdade, desorganização ou sofrimento, existe uma missão esperando recursos responsáveis. Prosperar significa ter condições de agir onde antes não era possível. Por isso, o judeu próspero pensa em impacto antes de pensar em aplauso. Ele entende que o dinheiro deve responder perguntas como: quem será beneficiado com isso? Que necessidade isso supre? Que futuro isso ajuda a construir? Quando essas perguntas não são feitas, a riqueza se torna um fardo silencioso. Ela gera culpa, medo de perda, conflitos familiares e isolamento. Mas quando existe missão, a riqueza ganha sentido e direção. Esse capítulo também confronta a ideia de que prosperar é apenas uma conquista individual. Na visão judaica, ninguém próspera sozinho. Sempre existe uma rede invisível envolvida: família, mestres, comunidade, gerações anteriores e até circunstâncias providenciais. Reconhecer isso aumenta o senso de gratidão e reduz o orgulho. Com isso, a riqueza passa a ser vista como uma resposta a um chamado, não como um direito automático. Se alguém recebeu mais, é porque mais será exigido. Essa lógica é libertadora, porque tira a pressão da comparação e coloca foco na responsabilidade pessoal. Cada um responde pelo nível de recurso que recebeu. Na prática, esse princípio leva a decisões mais conscientes, investimentos que geram empregos, negócios que impactam positivamente a comunidade, apoio a iniciativas educacionais e sustentação de causas que fortalecem a sociedade. A riqueza deixa de circular apenas no consumo e passa a circular na construção. Por fim, esse capítulo ensina que a verdadeira prosperidade não é medida apenas pelo patrimônio acumulado, mas pela capacidade de transformar recursos em soluções duradouras. O sucesso que não carrega missão se esvazia com o tempo. Já a prosperidade que nasce do propósito se renova, porque sempre encontra novas formas de servir. Na mentalidade judaica, crescer financeiramente é crescer em responsabilidade. E quem foge da missão perde o sentido da riqueza. Mas quem a abraça transforma a prosperidade em legado. Capítulo 3. O dinheiro deve gerar bênção coletiva. Na mentalidade judaica, prosperidade nunca foi pensada como uma experiência solitária. Riqueza que beneficia apenas o indivíduo é considerada limitada, frágil e incompleta. O dinheiro, quando bem compreendido, deve transbordar. Ele precisa alcançar outros, fortalecer vínculos e produzir equilíbrio social. Esse princípio nasce da visão comunitária profundamente enraizada na cultura judaica. Desde os tempos bíblicos, o povo judeu aprendeu que a sobrevivência e o progresso dependiam da cooperação, da solidariedade e do cuidado mútuo. Em contextos de perseguição, escassez e exílio, prosperar sozinho não garantia continuidade. Prosperar em conjunto, sim. Por isso, a riqueza passa a ser vista como uma ferramenta de sustentação coletiva. Ela serve para fortalecer a família, apoiar a comunidade e contribuir para a estabilidade da sociedade. O dinheiro deixa de ser um símbolo de separação e se torna um instrumento de conexão. Na prática, isso significa que a prosperidade precisa gerar impacto visível ao redor. Um judeu próspero entende que seu sucesso deve criar oportunidades para outros prosperarem também. Seja por meio de empregos, ensino, mentoria, apoio financeiro ou estrutura comunitária, a riqueza precisa circular. Dinheiro parado no ego apodrece. Dinheiro em movimento edifica. Esse capítulo também revela por que a mentalidade judaica combate o isolamento financeiro. Quando alguém próspera e se afasta da comunidade, a riqueza se torna vulnerável. Ela perde proteção, propósito e continuidade. A conexão com a coletividade cria equilíbrio emocional e espiritual, além de fortalecer redes de apoio em tempos difíceis. Outro ponto essencial é que a bênção coletiva protege a própria riqueza. Quando os recursos são usados para edificar outros, eles geram respeito, confiança e reciprocidade. Isso cria um ambiente onde a prosperidade encontra solo fértil para crescer de forma sustentável.
Onde há justiça e cuidado, há estabilidade. O judaísmo também ensina que o dinheiro deve aliviar sofrimentos reais. Fome, falta de educação, doenças, exclusão e injustiça não são problemas distantes, são responsabilidades compartilhadas. Ignorar essas realidades enquanto se acumula riqueza é visto como uma ruptura moral. A prosperidade verdadeira não fecha os olhos para a dor do outro. Esse entendimento transforma completamente a relação com o sucesso. A alegria não está apenas em conquistar, mas em ver outros sendo levantados. A satisfação vem não só do conforto pessoal, mas do impacto positivo gerado na vida de muitas pessoas. Isso cria um senso profundo de propósito e pertencimento. Além disso, esse princípio gera equilíbrio geracional. Quando uma comunidade próspera coletivamente, as próximas gerações herdam não apenas recursos, mas estruturas de apoio, valores e oportunidades. Isso reduz desigualdades extremas e fortalece a continuidade cultural e moral. Na vida prática, essa mentalidade se manifesta em decisões conscientes: investir localmente, apoiar iniciativas educacionais, sustentar instituições comunitárias e praticar justiça social. A riqueza deixa de ser usada apenas para consumo e passa a ser usada para construção. Por fim, este capítulo ensina que a prosperidade individual só se torna completa quando se transforma em bênção coletiva. O dinheiro que alcança apenas o eu perde força com o tempo. Já o dinheiro que alcança o nós se multiplica, porque cria raízes profundas na história. Na visão judaica, riqueza que não abençoa outros não é plena. Mas a prosperidade que edifica a coletividade se torna duradoura, respeitada e significativa. Capítulo 4. Tzedakah, justiça, não caridade. Na visão judaica, ajudar o próximo não é um gesto emocional nem um ato ocasional de bondade. É uma obrigação moral. A palavra hebraica tzedakah não significa caridade no sentido moderno, ela significa justiça. Isso muda tudo. Enquanto a caridade parte da ideia de eu tenho e você não, a tzedakah parte do princípio de que os recursos precisam ser redistribuídos de forma justa para manter o equilíbrio social. Quem possui mais não é superior, apenas recebeu a responsabilidade de corrigir desigualdades. Nesse pensamento, o pobre não é alguém que depende da bondade alheia, mas alguém que tem direito à dignidade. E o rico não é um benfeitor generoso, mas um administrador temporário de recursos que não lhe pertencem integralmente. Essa mentalidade protege tanto quem doa quanto quem recebe. Quem doa não se sente superior. Quem recebe não se sente humilhado. Ambos participam de um sistema que busca justiça, não pena. O judaísmo entende que a concentração extrema de riqueza gera desequilíbrio social, corrupção moral e instabilidade. Por isso, a tzedakah funciona como um mecanismo espiritual e social de proteção. Ela impede que o coração se torne insensível e que a sociedade se fragmente. Outro ponto central é que a tzedakah não depende do sentimento. Não se doa apenas quando se está comovido. Doa-se porque é o correto. Esse princípio cria constância, disciplina e responsabilidade. A ajuda ao próximo deixa de ser impulsiva e passa a ser planejada, estratégica e contínua. Na prática, isso significa separar recursos com regularidade, apoiar estruturas confiáveis e contribuir para soluções duradouras, não apenas para alívios momentâneos. A tzedakah busca restaurar dignidade, autonomia e oportunidade. Esse capítulo também ensina que doar protege o coração contra a avareza. O apego excessivo ao dinheiro gera medo, ansiedade e isolamento. Quando a doação se torna parte natural da vida financeira, o dinheiro perde o controle emocional sobre a pessoa. Ele passa a ser um servo, não um senhor. Além disso, a tzedakah protege a riqueza da corrupção interna. Muitos patrimônios são destruídos não por crises externas, mas por decisões egoístas, ganância descontrolada e perda de valores. A prática da justiça financeira mantém a consciência alinhada e preserva o legado. Outro ensinamento poderoso é que a tzedakah deve ser feita com respeito e discrição. A ajuda não deve expor, constranger ou promover quem doa. O foco não está na imagem, mas no impacto. O ego não pode ser o centro da doação. Na visão judaica, doar não empobrece, alinha. Quem pratica a tzedakah entende que o dinheiro precisa circular para cumprir sua função. Recursos estagnados adoecem. Recursos bem direcionados geram vida. Por fim, este capítulo revela que a verdadeira prosperidade não pode existir onde há indiferença. A riqueza que ignora a dor coletiva perde legitimidade. Já a prosperidade que pratica justiça se sustenta, porque está em harmonia com valores eternos. Tzedakah não é favor, não é marketing, não é excesso. É justiça em ação. E quem entende isso transforma riqueza em equilíbrio, dinheiro em dignidade e prosperidade em propósito. Capítulo 5. Prosperar com ética é obrigação. Na visão judaica, prosperidade e ética não caminham separadas. Não existe riqueza verdadeira construída sobre engano, exploração ou injustiça.
O dinheiro até pode entrar rápido quando nasce de práticas erradas, mas ele não se sustenta, não gera paz e não constrói legado. Por isso, prosperar de forma ética não é uma escolha pessoal, é uma obrigação moral. A Torá ensina que o lucro injusto contamina quem o produz e quem o recebe. Negócios baseados em mentira, manipulação ou abuso quebram a confiança, e confiança é o fundamento de qualquer sociedade próspera. Sem ética, o mercado adoece, os relacionamentos se rompem e a riqueza se torna instável. Por essa razão, o judaísmo coloca limites claros sobre como o dinheiro pode ser obtido. Ganhar mais nunca justifica ferir princípios. A honestidade nos pesos e medidas, o cumprimento da palavra, o respeito aos contratos e a transparência nas relações são valores inegociáveis. A reputação vale mais do que o lucro imediato. Esse capítulo também confronta a ideia de que todo mundo faz. A mentalidade judaica não se orienta pela maioria, mas pelo que é correto. Mesmo que práticas injustas pareçam comuns ou normalizadas, elas continuam sendo erradas. Prosperar passando por cima de outros não é sucesso, é falência moral disfarçada. Outro ponto essencial é que a ética protege o futuro. Muitas fortunas caem não por falta de inteligência financeira, mas por falta de caráter. Processos judiciais, conflitos internos, boicotes e perda de credibilidade são consequências naturais de negócios construídos sem valores sólidos. A ética não apenas honra a consciência, ela preserva o patrimônio. Na prática, prosperar com ética significa abrir mão de ganhos fáceis quando eles comprometem princípios. Significa dizer não a acordos duvidosos, mesmo que sejam lucrativos. Significa tratar funcionários, clientes e parceiros com justiça, mesmo quando isso custa mais no curto prazo. A visão judaica entende que o custo da ética é menor que o preço da desonestidade. Esse capítulo também ensina que a riqueza ética gera paz interior. Quem ganha dinheiro de forma correta dorme tranquilo, não vive com medo de exposição, punição ou colapso. A prosperidade limpa fortalece a mente, os relacionamentos e a espiritualidade. Além disso, a ética cria prosperidade sustentável. Negócios justos atraem parcerias saudáveis, clientes fiéis e crescimento consistente. O dinheiro pode até crescer mais devagar, mas cresce com raízes profundas. Onde há confiança, há continuidade. Outro aspecto importante é o impacto geracional. Filhos que herdam riqueza construída sem ética herdam conflitos, riscos e vergonha. Já filhos que herdam negócios íntegros recebem não apenas patrimônio, mas honra e exemplo. O legado mais poderoso não é o valor financeiro, mas o nome limpo. Por fim, este capítulo deixa claro que a ética é uma forma de adoração prática. Agir corretamente nos negócios é reconhecer que o dinheiro não está acima de Deus, da consciência ou da justiça. Prosperar com integridade é alinhar sucesso material com valores eternos. Na mentalidade judaica, riqueza sem ética é instável. Mas a prosperidade construída com justiça atravessa crises, gera respeito e permanece. Porque o verdadeiro sucesso não é apenas quanto se ganha, mas como se ganha, e o que isso constrói para o futuro. Capítulo 6. Ensinar a próxima geração é parte da responsabilidade. Na mentalidade judaica, a maior responsabilidade da riqueza não é garantir conforto imediato, mas preparar o futuro. O foco não está apenas em acumular ou transferir bens, mas em formar pessoas. Por isso, ensinar a próxima geração é visto como parte inseparável da prosperidade. O judaísmo entende que dinheiro sem valores não protege ninguém. Pelo contrário, pode se tornar uma armadilha. Filhos que recebem riqueza sem preparo emocional, moral e intelectual carregam um peso que não sabem administrar. Muitas heranças se perdem não por falta de recursos, mas por falta de formação. Por essa razão, a educação ocupa um lugar central. Desde cedo, a criança é ensinada a compreender o valor do trabalho, da disciplina, da responsabilidade e da ética. O dinheiro não é tratado como tabu, mas como ferramenta que exige maturidade. Fala-se sobre ganhos, perdas, esforço e propósito. Esse capítulo mostra que a verdadeira herança não é o dinheiro em si, mas a capacidade de gerar dinheiro de forma correta. Quando se ensina como pensar, decidir e agir, a riqueza pode ser reconstruída mesmo que seja perdida. Já quando se transmite apenas patrimônio, qualquer crise pode destruir tudo. Outro ponto essencial é que o ensino não se limita ao aspecto financeiro. Ele envolve identidade, valores e consciência coletiva. A criança aprende que prosperar é servir, que crescer é assumir responsabilidade e que sucesso sem caráter não tem valor. Assim, o dinheiro não se torna identidade, mas instrumento. Na prática, isso significa que pais e líderes precisam ser exemplos. Não basta ensinar com palavras, é preciso ensinar com atitudes. A forma como se ganha, gasta, doa e administra recursos se torna uma aula diária. Os filhos aprendem observando escolhas, prioridades e reações diante de crises. Esse capítulo também confronta o medo de falar sobre dinheiro dentro da família. Na visão judaica, esconder informações não protege, enfraquece.
A transparência, adaptada à maturidade de cada fase, cria consciência e prepara a próxima geração para lidar com responsabilidade, e não com impulsividade. Além disso, existe um forte senso de continuidade histórica. Cada geração entende que é guardiã de algo maior do que ela mesma. O que foi recebido precisa ser honrado, preservado e ampliado. Isso cria respeito pelo passado e compromisso com o futuro. Outro ensinamento poderoso é que educar protege a riqueza contra conflitos familiares. Muitas disputas nascem da falta de diálogo, alinhamento de valores e preparo emocional. Quando a próxima geração entende o propósito da riqueza, ela se torna colaboradora, não rival. Por fim, este capítulo ensina que deixar dinheiro sem direção é deixar risco. Já deixar conhecimento, princípios e consciência é deixar segurança. A riqueza pode ir e vir, mas a mente treinada permanece. Na mentalidade judaica, quem ensina seus filhos a pensar nunca empobrece de verdade. Quem prepara a próxima geração garante continuidade, honra o passado e constrói o futuro. A verdadeira responsabilidade da riqueza não termina em quem próspera. Ela começa, de fato, na geração que vem depois. Capítulo 7. Riqueza como construção de legado. Na mentalidade judaica, o objetivo final da riqueza nunca foi apenas enriquecer. O foco sempre esteve em permanecer. Permanecer nos valores, na contribuição e no impacto ao longo das gerações. A prosperidade só é considerada completa quando transcende a vida individual e se transforma em legado. O povo judeu pensa em termos de continuidade histórica. Cada geração se enxerga como um elo em uma corrente muito maior. O que foi recebido não começa ali, e o que é construído não termina ali. Esse senso de tempo ampliado muda profundamente a forma de lidar com o dinheiro. Não se vive apenas para o agora, mas para o depois. Nesse contexto, riqueza não é medida apenas por números, mas por efeitos duradouros. Uma fortuna pode desaparecer em uma crise, mas valores transmitidos, instituições fortalecidas e pessoas capacitadas continuam existindo. Por isso, o judaísmo ensina que o verdadeiro patrimônio é aquilo que sobrevive quando o dinheiro já não está mais presente. Esse capítulo também mostra que legado exige intenção. Ele não nasce por acaso. É fruto de decisões conscientes, repetidas ao longo do tempo. Cada escolha financeira carrega uma pergunta silenciosa: isso constrói ou enfraquece o futuro? Essa mentalidade cria prudência, visão de longo prazo e responsabilidade contínua. Outro ponto central é que o legado não se limita à família. Ele se estende à comunidade e à sociedade. Sinagogas, escolas, centros de estudo, negócios éticos e estruturas de apoio social são exemplos de como a riqueza pode se transformar em pilares duradouros. O sucesso pessoal encontra sentido quando fortalece o coletivo. Além disso, o legado protege a identidade. Em contextos de dispersão e perseguição, o povo judeu sobreviveu não apenas por recursos financeiros, mas por valores preservados. A riqueza serviu como ferramenta para manter cultura, educação e fé vivas. O dinheiro sustentou a memória. Esse capítulo também confronta a cultura da pressa e do consumo imediato. A mentalidade judaica valoriza o processo, a construção lenta e a consistência. Não se busca o ganho rápido que compromete o amanhã. Busca-se o crescimento que atravessa gerações. Na prática, isso se traduz em investimentos conscientes, planejamento sucessório, apoio contínuo à educação e fortalecimento de instituições que sobrevivem ao indivíduo. O dinheiro deixa de ser um fim pessoal e se torna um meio histórico. Outro ensinamento profundo é que o legado começa no caráter. Não existe herança sólida sem integridade. Um nome honrado vale mais do que qualquer patrimônio. Quando a reputação é forte, ela abre portas para as próximas gerações. Quando é manchada, fecha caminhos, mesmo que haja dinheiro. Por fim, este capítulo ensina que a maior vitória da riqueza é quando ela deixa de ser necessária para que o impacto continue. Quando valores, estruturas e pessoas capacitadas seguem adiante, o legado está estabelecido. Na visão judaica, a verdadeira prosperidade não termina no túmulo. Ela continua na história, nas pessoas e nas obras que permanecem. Riqueza passa, legado fica. E quem entende isso constrói não apenas sucesso, mas eternidade em forma de propósito. Conclusão: quando a riqueza encontra o propósito. Ao longo desses capítulos, fica claro que, na mentalidade judaica, a riqueza nunca foi o centro, a responsabilidade sempre foi. O dinheiro não é um fim, nem um símbolo de valor pessoal, mas uma ferramenta confiada para cumprir uma missão maior. Essa visão confronta diretamente a cultura do ego, da ostentação e do acúmulo sem sentido. Ela nos lembra que prosperar sem consciência gera vazio, conflito e instabilidade. Já prosperar com propósito gera equilíbrio, impacto e continuidade. A riqueza, quando entendida como confiança, exige sabedoria. Quando cresce, amplia a missão. Quando circula, abençoa a coletividade.
Quando pratica justiça, protege a sociedade. Quando respeita a ética, preserva o legado. Quando educa a próxima geração, garante o futuro. E quando pensa em gerações, se transforma em eternidade. O povo judeu nos ensina que o verdadeiro sucesso não está apenas em quanto se acumula, mas em como se administra, para quem se direciona e o que se constrói com aquilo que foi recebido. A prosperidade perde o ego e encontra o sentido quando serve a algo maior do que o indivíduo. Essa mentalidade não empobrece ninguém, ela sustenta. Não limita o crescimento, ela protege. Não prende o dinheiro, ela liberta o propósito. No fim, a pergunta mais poderosa não é quanto eu tenho, mas o que o mundo se torna melhor porque eu prosperei. Porque riqueza passa. O dinheiro muda de mãos. Mas o impacto permanece. E quem entende a riqueza como responsabilidade não constrói apenas patrimônio, constrói legado, honra e propósito que atravessam gerações.